Bem, vamos agora para o cenário internacional, né? Pois nós tivemos aí o suposto ataque ucraniano à casa de Vladimir Putin, que movimentou todo o cenário geopolítico. Para entendermos, inclusive, melhor esse assunto, nós vamos conversar agora aqui no Jornal da Manhã com o analista de assuntos internacionais, Urian Fancelli. Urian, seja bem-vindo, muito bom dia. É crível, de fato, que nesse momento onde há uma discussão desse acordo, claro que será extremamente prejudicial para a Ucrânia, vai perder seu território, mas um ataque desses, Urian, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Não é crível, até mesmo porque quando a gente olha para o histórico do que tem sido essas negociações entre Rússia e Ucrânia, Rússia e Estados Unidos, o que fica bastante claro é que em todos os momentos nos quais a Ucrânia ela deu algum tipo de sinal verde para dar continuidade a uma negociação, a Rússia vinha, isso principalmente a partir de 20 de janeiro, quando o Donald Trump ele assume a presidência, a Rússia vem e ela joga a culpa de volta para a Ucrânia ou ela inventa alguma coisa, mas o que fica evidente é sempre uma tentativa de tentar sabotar negociações, porque de fato a Rússia ela não quer parar essa guerra agora, ela não quer que essa guerra acabe, pelo contrário, ela tem hoje o seu Estado montado de uma maneira completamente militarizada, então ela precisa inclusive da continuidade da guerra para que não haja um colapso. Uriel, você acredita que, já que ela tem, não quer parar essa guerra, você acredita que o presidente Donald Trump vai conseguir um protagonismo aí? Porque a gente viu exatamente isso. Esse discurso que pode, não foi confirmado, que pode ser só um discurso político ali dentro, desse acordo de paz. Kiev sendo atacada enquanto Zelensky tentava esse acordo nos Estados Unidos, conversando com o presidente Donald Trump. Como é que você avalia a intervenção do presidente americano nesse confronto? Patrícia, é uma intervenção na qual ele tenta, obviamente, se promover em cima disso. Ele que diz que resolveu 8 guerras em questão de 10 meses de governo. Não é o caso, tá? Até conseguiu algumas conquistas em conflitos menores, mas a questão da Rússia e da Ucrânia ela é muito mais complexa, porque a gente está falando, de um lado, de uma potência nuclear, que é o caso da Rússia, e do outro lado, da Ucrânia, que apesar de não ser uma potência nuclear, hoje tem um exército extremamente importante, extremamente habilidoso e que pode ser considerado quase que a linha de frente para uma guerra híbrida que já acontece contra a Europa. A gente observa ao longo dos últimos meses operações russas que têm acontecido em solo europeu, seja sabotagem na Polônia, houve até mesmo um incêndio que aconteceu em um prédio um shopping de 1.400 lojas, descarrilhamento de trem, incursões que acontecem também na Estônia, na Romênia, na Hungria, a própria sabotagem do avião da Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, que teve o seu sinal de GPS confundido. O problema é que a abordagem que o Donald Trump tem em relação ao Vladimir Putin, eu entendo a busca desse protagonismo que você mencionou, não é uma abordagem que funciona. O Trump acha que o Putin é amigo dele. Quem falou isso não sou eu, é um ex-assessor, um ex-conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, que é o John Bolton, que escreveu um livro dizendo que o Trump, ele acredita de fato nisso. Tanto é que a gente pode voltar para as falas do Trump ontem, ou 2 dias atrás, quando ele se encontra com o Zelensky, e ele repete algumas narrativas, ele repete algumas falas que são falas completamente absurdas, de que, por exemplo, a Rússia gostaria que a Ucrânia prospere, ou de que a Rússia quer ver o sucesso da Ucrânia. Em determinado momento, o Zelensky ele até deu uma risada, enquanto o Trump falava isso. Se a Rússia quisesse que a Ucrânia prosperasse, ela não atacaria a Ucrânia. Pelo contrário, ela retiraria todas aquelas suas tropas da linha de frente e pararia de fazer aqueles ataques aéreos que são constantes contra a Ucrânia. Então, não vejo que o Trump está tendo a abordagem necessária para acabar essa guerra. Uriel, agora a pergunta do Fábio Piperno. Professor, bom dia. Essa guerra tem até alguns componentes, além de trágicos, também irônicos, né? Enfim, a região da Crimeia, mais especificamente, Yalta,
em 1945, foi o local onde foram redesenhadas as esferas de influência das grandes potências, tá? E, curiosamente, em 2014, há a invasão russa a essa região, e a partir disso foi praticamente iniciado um conflito que tomou, né, outra dimensão em 2022. Mas aí, professor, a gente chega a um ano de 2025 em que a economia da Rússia cresce bastante. A Rússia, inclusive, está muito prestes a desbancar o Brasil como a 10ª economia mundial, segundo o FMI. O senhor não acha que realmente, no caso do Ocidente, e mais especificamente os Estados Unidos, não está na hora de combinar melhor com os russos qual vai ser o pós-guerra? Porque eu não vejo nenhuma solução militar que não seja um acordo com a Rússia prevendo a entrega de territórios ucranianos para Putin, né? Fábio, bom dia. Na verdade, não legalmente falando, juridicamente falando, a Ucrânia ela não pode simplesmente entregar território. Isso está previsto na Constituição ucraniana. Para que isso acontecesse, qualquer mudança de território ela precisa ser aprovada por um referendo nacional, e enquanto o país estiver em estado de guerra, não existe segurança para que seja feito um referendo. Mesmo se acontecesse um referendo, cerca apenas de 20% da população votaria a favor disso, tá? Então, uma possibilidade que acaba sendo levantada muitas vezes pelos ucranianos, eu estava lá algumas semanas atrás, ouvia isso bastante deles, seria de deixar tudo como está, entre aspas. Então eles congelariam o conflito e daqui a algumas décadas poderiam voltar a falar sobre tudo isso. Eu entendo sim que a Rússia, ela aparentemente ela está conseguindo contornar aquelas sanções ocidentais, mas isso se deve principalmente por conta da militarização da economia russa. Até esse momento agora, eles estão conseguindo ter alguns números que são sim números positivos, que são números que são inclusive bastante explorados pelo Kremlin, na Rússia, mas eu acredito que essa percepção de que a Rússia ela está vencendo a guerra, não acho que seja uma percepção correta, e por alguns pontos diferentes. O primeiro deles seria que a Rússia, o que ela tentou fazer há 4 anos atrás? Ela tentou derrubar o governo ucraniano, instalar um outro tipo de regime para tentar controlar a Ucrânia. E hoje a gente vê que quase 4 anos depois, ela controla apenas justamente esse número que você falou, 1/5 do território ucraniano. O segundo ponto, Fábio, é que essa guerra ela está também destruindo o próprio poder militar russo. Isso porque aquelas tropas de elite, elas acabaram sendo bastante sacrificadas. Os tanques, até usei esse termo recentemente, eles se tornaram praticamente caixões ambulantes. As perdas humanas elas foram gigantescas. A gente está falando de algo que agora é em torno de 1.200.000 perdas para a Rússia, entre mortos e também entre pessoas feridas que não conseguem mais, que não conseguem lutar nesse momento. Então, a Rússia, eu não acredito que ela seja nem de perto tão resiliente quanto o Putin tenta vender, embora ele continue proclamando vitória, como se a narrativa fosse capaz de substituir a realidade. Eu entendo que no discurso oficial o país ele estaria avançando em todas as frentes, que ele estaria superando qualquer dificuldade econômica, né? Porque existe, entre aspas, aí um patriotismo que é muito forte, só que na prática é um avanço militar que ele é lento, ele é muito caro em vidas, e eu acredito que eles estão muito longe de entregar aquilo que foi prometido. No campo econômico, o sistema ele não colapsou, mas ele está começando a ranger. As receitas de petróleo, de gás, elas caíram, o déficit ele cresce, o Estado está gastando metade do orçamento com a guerra, com segurança, então a situação ela não é tão maravilhosa quanto o Vladimir Putin ele tenta vender. Urian, a gente tem uma pergunta da nossa comentarista, a Deise Ciocari. Deise.
Oi, Uriel, prazer falar contigo de novo. Eu queria saber, até pegando esse gancho do que você falou aqui, dessa perda momentânea de força da Rússia. Essa alegação do atentado a uma residência oficial, eu queria saber, na sua opinião, até que ponto ela pode mexer com o apoio internacional a esse conflito? Então, em que parte do tabuleiro, especificamente, esse atentado ele pode mexer? E se isso também não serviria de uma narrativa para o governo russo para endurecer o seu posicionamento diplomaticamente, já que, como você mesmo falou, ele tem perdido uma certa força. Então, isso não seria também uma motivação para um endurecimento diplomático? Eu acredito que sim, Deise. Bom, primeiramente, bom dia, é um prazer estar aqui com você novamente. Em relação aos países ocidentais, digo principalmente países europeus, eles já conhecem o Vladimir Putin. Putin está muito próximo deles, então eles entendem o modus operandi, né? Eles sabem que o Putin vai fazer esse tipo de coisa porque ele, de fato, ele não quer negociar. Inclusive, como eu mencionei, são países que estão sendo vítimas das ações, das incursões russas em território europeu. Então, acredito que em relação a eles não vai haver nenhum tipo de mudança por conta dessas alegações. Acontece que o outro ator importante nessa história toda são os Estados Unidos. E o Donald Trump, ele já deixou evidente que ele consegue muito facilmente ser manipulado pelo Vladimir Putin. O Putin, que tem mais de 2 décadas de experiência como agente da KGB, é o mestre da manipulação. Então, o Trump, ele pega e replica esse discurso, como fez ontem, dizendo ali abertamente que ele tinha ouvido em uma ligação do Vladimir Putin o que tinha acontecido, essa tentativa de ataque, e que ele teria ficado chocado com isso. Como que o presidente dos Estados Unidos, né, que é hoje talvez o maior rival geopolítico, que tem como maior rival geopolítico a Rússia ao lado da China, ele logo de cara ele confia em algo que é dito pelo presidente russo sem exigir nenhum tipo de prova. E já existe também outros casos de outros momentos nos quais o Trump ele também acabou acreditando naquilo que era dito pela Rússia em detrimento do que era dito inclusive pela própria inteligência. Cito aí com o caso de 2018, quando o Trump e o Putin estavam em uma cúpula que estava sendo realizada em Helsinki, na Finlândia. E em determinado momento, um jornalista pergunta sobre a interferência russa nas eleições norte-americanas e o Trump, ao lado do Putin, fala: não acredito que isso aconteceu, eu acredito nele. Ou seja, ele preferiu acreditar no Putin, um ditador procurado pelo TPI, Tribunal Penal Internacional, por conta da deportação de cerca de 20, 30 mil crianças ucranianas, do que na própria inteligência do seu país. Então, o Putin tem um poder sobre o Donald Trump que é um poder quase que beira a irracionalidade. Muito bem, nós recebemos aqui o analista de assuntos internacionais, Uriel Fancelli. Uriel, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Obrigado, um prazer estar aqui. Até a próxima. Até mais.